Ciência em Brasília. E hoje é terça-feira, 14 de abril de 2020. A gente está com mais uma reunião virtual para a gente continuar tratando daquele assunto do livro, este livro aqui, O Ajuste Fino do Universo, em busca de Deus na ciência e na teologia. Tá? E eu estou fazendo aqui alguns ajustes ainda, porque eu vou transmitir também pelo Instagram para ver se fica melhor, ver se o áudio fica melhor, ver se tem menos oscilação. Tá? E aí eu queria pedir um favor para vocês me dizendo se tá bom ou pelo YouTube ou pelo Instagram. Tá? Deixa eu só colocar aqui e a gente já começando. Tem que fazer alguns ajustes. Só que eu vou ter que colocar do lado de cá. Bom, acho que agora deve tá transmitindo legal. Bom, vocês vão me falando então, ver se vai estar bom a transmissão ou não. Tá? Eu vou tentar fazer dentro do período de 1 hora, porque é o período que o Instagram coloca pra gente, tá? Bom, aí vocês vão me dizendo onde é que está a melhor conexão, se está pelo YouTube, se está pelo Instagram, porque aí na medida em que for vendo como é que vai ficar aqui, aí depois eu faço o ajuste final para colocar tanto o vídeo no canal do YouTube, para quem for assistir depois, isso aí não vai ter nenhum problema, quanto para fazer uma transmissão também, para a gente ter o dia marcado direitinho de fazer essa reunião nossa, tá? Então, pode mandar comentários também, algumas perguntas e tudo mais, sobre o tema que nós vamos trabalhar hoje, que é esse, o ajuste fino do universo em busca de Deus na ciência e na teologia. Eu ainda não consegui fazer o esquema ainda de colocar os slides para transmitir junto, tá? Então, eu até coloquei, tanto no Instagram quanto no canal, nesse vídeo que nós estamos, tem um link para uma pasta no Google Drive, tá? Eu sempre vou colocar as coisas lá, ou seja, sempre vou colocar os slides lá, então você pode acompanhar online lá os slides, sempre vou colocar no mesmo dia, um pouco antes, aí você pode acompanhar por lá os slides. Depois, de qualquer forma, não importa por onde ficar melhor, eu sempre vou pegar esse vídeo com os slides aqui, vou juntar tudo num vídeo só e no dia seguinte vai estar disponível. Aí você pode assistir no canal do YouTube mesmo, tá? Se essa transmissão aqui, qualquer transmissão que eu vou fazer ficar muito ruim, o áudio, a internet cai, qualquer coisa, o vídeo com os slides direitinho vai estar disponível também, vai estar certinho, então a gente não vai ter, espero eu, não tanto problema, tá? Então eu estou fazendo os ajustes ainda, tem uma câmera para o celular que eu estou organizando, um microfone também para melhorar um pouco mais a qualidade, tá? Então a gente não precisa ter, não é só necessário ter bom conteúdo, a gente precisa também ter uma boa transmissão de conteúdo, tá? Então é isso. Já antes da gente começar, então, só fazer aquela sugestão que eu faço, só um aviso, toda terça e toda quinta-feira nós vamos ter reunião online, tá? Toda terça, que a gente já está tratando aí do livro Ajuste Fino do Universo, toda terça-feira às 8 horas, normal, sempre vai ter essa reunião, tá? E toda quinta-feira também nós vamos ter reunião também, toda quinta-feira até onde eu aguentar, ou a quarentena aguentar, ou até onde os dois se aguentarem, tá? Eu vou sempre estar fazendo, inclusive na quinta-feira agora, na próxima quinta-feira agora, ou seja, depois de amanhã, dia 16, a gente vai falar sobre o apocalipse final, a destruição da Terra, a Bíblia jogando dragões voando e tudo mais. Vamos ver o apocalipse final. Não é isso, tá? Aliás, não é bem isso, né? A gente vai ver um pouquinho sobre, não escatologia em si, mas o que o texto bíblico fala sobre essas destruições, pandemias e tudo mais, tá? A gente viu na semana passada, na quinta-feira, um pouquinho sobre a estrutura, a história da Terra, como a Terra chegou até onde está hoje em dia, tá? E aí na quinta-feira a gente vai trabalhar um pouquinho o outro pilar, que é o pilar da ciência, um olhar um pouco mais da teologia, um olhar um pouco mais teológico com relação à questão da Terra, tá? Porque a gente viu aí, na quinta-feira não tinha acontecido isso, mas na sexta-feira entrou em erupção aí aquele gigantesco vulcão que não chega a ser o único, mas é o mais famoso, é o Krakatoa, na realidade é o Anak Krakatoa. Na quinta-feira eu vou explicar por que ele não é Krakatoa mais, agora é Anak Krakatoa e por aí vai.
tá? Na quinta-feira, então, eu vou explicar isso direitinho. E a gente vai ver aí, bom, entrou em erupção ele, entrou em erupção um monte de outros vulcões. Nessa semana eu cheguei a contar 26 vulcões, tem um site que você pode acompanhar, 26 vulcões que entrou em erupção. E pronto, agora a Terra vai rachar e vai ser o apocalipse. Não, ainda não, tá? O apocalipse não vai ser exatamente isso ainda, tá? Então, na quinta-feira a gente vai dar uma olhada com a questão um pouco mais teológica dessas vulcanismo, rachar a Terra, barulho que está acontecendo no céu, é o que as asas dos anjos que estão vindo e tudo mais? Não é nada disso, eu vou explicar isso bem em detalhes na quinta-feira com um olhar um pouco mais teológico, tá? Claro, vai ter algumas explicações a mais que eu vou fazer científico também, algum ponto ou outro que ficou faltando da semana passada, tá? Mas eu vou detalhar, aliás, na semana passada eu detalhei um pouco mais sobre a questão da estrutura da Terra, tá? Então, só para você ficar tranquilo, a Terra não vai ser destruída ainda, tá? Não temos essa capacidade planetária para a Terra se rachar e vir tudo, tá? Então, do ponto de vista científico, a gente ainda está tranquilo, tá? Então, na quinta-feira a gente vai olhar a parte teológica de tudo isso, tá? E a segunda questão é a indicação de uma obra que eu quero fazer toda a reunião que a gente tem, e a indicação de hoje vai ser justamente uma que a ABC2 na segunda-feira, ou seja, ontem, já estava fazendo, tá? Teve até uma live com o Marcelo Cabral falando desse livro. Amanhã vai ter outra, a partir do meio-dia, tá? E é um livro excelente, tá? É justamente esse livro aqui. Deixa eu ver aqui agora onde é que eu coloco. Não vai passar não, vou passar. Os Territórios da Ciência e da Religião, tá? É uma obra do Peter Harrison, tá? Na realidade é um conjunto de... São vários capítulos onde ele vai tratar de um conjunto sobre a questão histórica da relação entre a ciência e a religião, tá? Mais especificamente a religião, no caso, o cristianismo. Tá? Então ele vai dar aqui um retoque sobre essa relação, o famoso conflito, né, que a ciência foi perseguida pela igreja ao longo dos séculos e tudo mais, esse monte de coisa. Tá? Não tem nada disso, inclusive ele vai dar em detalhes essa questão histórica, tá? E aqui ele é um cara que, só para vocês terem uma ideia, o livro tem aproximadamente 300 páginas. Das 300 páginas, a gente tem mais ou menos umas 90 páginas só de referências bibliográficas, tá? Então é um livro que tem bastante conteúdo histórico, tá? Histórico mesmo, dados históricos e tudo mais dessa relação entre a ciência e o cristianismo. Tá? Então, a ciência e a religião, mais especificamente no caso, o cristianismo, esse falso conflito e por aí vai. Tá? Então, a recomendação de hoje, o Marcelo Cabral ontem fez alguns comentários excelentes, tá? No canal da BC2, tá? Essa primeira live que ele fez já está gravada lá. Vai ter a segunda live, se não me engano, acho que foi hoje. Eu tô perdido, tô um pouquinho perdido porque eu ia assistir e acabou que não dando, mas acho que foi hoje. Mas de qualquer jeito, já tá lá no canal do YouTube lá da BC2, vocês podem conferir lá direitinho. Não deu para mim assistir, então por isso que eu tô meio confundindo as datas. É tanto evento, é tanto conteúdo que a gente está participando. O pessoal da BC2 está produzindo tanta coisa de conteúdo online, tem reunião. Às vezes chega até ter 2 reuniões no mesmo dia em locais diferentes, nos grupos de estudo. Aí eu tento sempre participar, na verdade, mais para ouvir e tudo, e aí eu fiz uma planilhinha e tudo mais, e aí acabei misturando algumas datas, mas dá uma conferida no canal do YouTube lá da BC2, vai ter o Marcelo Cabral falando desse livro. Tá? E o Marcelo ele vai dar não só do livro em si, mas da história que chegou até encontrar com esse texto desse livro. Excelente, tá? Então essa recomendação de hoje, bom, os slides eu mandei, já vamos entrar então dentro do nosso conteúdo de hoje, que é justamente sobre o ajuste fino do universo, e hoje a gente vai tratar sobre a questão da teologia natural e a explicação da realidade. Estou falando um pouquinho mais rápido, porque eu não quero perder o tempo aqui no Instagram também, porque eu quero que justamente vocês comentem para ver onde é que está mais estável, se está aqui no Instagram ou se está no YouTube, onde é que está falhando, quem não está falhando, tudo mais, para mim saber onde é que vai ficar bom a questão tanto do vídeo quanto do áudio e tudo.
Tá? Quem está assistindo agora online e, claro, para quem for assistir depois, para me poder deixar acertado direitinho. Bom, eu mandei os slides, então, eu estou com o monitor aqui na parte de baixo, por isso que eu estou olhando para baixo. Então, nesses slides que eu coloquei lá, que vocês podem acompanhar, são só slides apenas que eu tirei tudo do texto, tá? Eu tirei só alguns pontos, ao invés de colocar em papel e tudo mais, eu coloquei em formato de slides, tá? Algumas coisas para a gente poder, para eu poder relembrar e repassar aqui para vocês. Mas a estrutura desse capítulo todo, que é o que a gente vai trabalhar hoje, a teologia natural e a explicação da realidade. Então a gente vai ver alguns pontos, começando então lá vamos dizer assim, na introdução desse capítulo, o McGrath ele coloca mais ou menos o seguinte: muitas dessas coisas que estão aqui nos slides, eu tirei citação às vezes até direta, tá? Então tem citação direta, algumas palavras minhas, mas a base completa tá tudo nesse livro, tá? Então, mais um parênteses, acho que deu uma oscilada. Bom, mais um parênteses, não deixem de ler o livro, não deixem de adquirir esse livro, tá? É um livro excelente, você tem que ler esse livro, tá? Ele é muito bom mesmo. Bom, então o McGrath já começa então com aquela ideia de que o ser humano, isso já é intrínseco do ser humano, sempre tem vontade, sempre tem a vontade intrínseca de ver sentido na natureza, na história, vamos dizer assim, ao longo do seu período histórico. E como é que a teologia natural vai explicar justamente esse sentimento que o ser humano tem? Bom, e aí tem 3 pontos que eu levantei, aliás, que o McGrath levantou e eu destaquei aqui. Primeiro, que dentro da teologia natural, ela faz uma diferenciação entre conhecimento e entendimento. Uma coisa é você conhecer, outra coisa é você entender. Tá? E aqui, sempre quando eu falar desse objeto de conhecer ou entender, eu sempre... Opa, beleza, obrigado, Amanda. Ainda não travou no Instagram, então acho que o meu foco vai ser justamente pegar o vídeo do Instagram. Obrigado pelo feedback, viu? Porque eu acho que no YouTube já deu uma travada já. Então, sempre que eu falar do objeto do conhecimento ou do entendimento que o McGrath está colocando, eu sempre vou ter em mente a questão de um fenômeno ou de fenômenos em si, fenômenos naturais, fenômenos teológicos e por aí vai. Então, conhecer algo é diferente de você ter um entendimento sobre aquilo. O YouTube está travando, né? Beleza, obrigado. Então, por exemplo, se eu vejo um fenômeno no céu, se eu vejo uma supernova e tudo mais, supernova é a explosão de uma estrela. Se eu vejo uma supernova, eu tenho conhecimento daquilo ali. Mas ter um entendimento daquela supernova significa eu saber quais são os mecanismos que fez com que aquela estrela passasse por todos aqueles processos que a gente já sabe, já entende, e no final das contas ela explodisse ou ter um evento da supernova. Então tem essa diferença entre conhecimento e entendimento. Tá? A teologia natural ela já faz isso intrinsecamente, vamos dizer assim. E a explicação da explicação vai entrar justamente, por exemplo, na ideia que a gente tem da lei da gravitação de Newton, é um exemplo que ele coloca, e, aliás, é um exemplo que eu estou destacando, ele não cita a relatividade geral, mas por minha conta e risco eu estou colocando. E a teoria da relatividade geral para a gravitação. Como é que é isso? Traduzindo para o português é o seguinte, se eu pegar, eu não tenho nenhuma... tem uma caneta aqui. Se eu pegar essa caneta e começar a soltar ela aqui, você vai ver que ela sai daqui e vai para cá, de forma natural, não tem ninguém empurrando a caneta. Então eu estou observando o movimento de queda da caneta. O que Newton fez? Lá com o evento que é uma lenda, não, a gente não sabe se aquilo é real, muito provavelmente é uma lenda, o evento da maçã caindo e tudo mais. Então Newton ele fez a lei da gravitação universal. Eu gosto sempre de destacar, o McGrath não faz isso, mas eu que faço isso por minha conta e risco, sempre destacar o que é lei e o que é teoria. No caso de Newton, ele fez, no caso, uma lei, que é uma descrição desse fenômeno de coisas caírem. E aí ele chamou isso de lei de gravitação universal, que é a mesma força, aceleração e tudo mais, que mantém a Lua, vamos dizer assim, sempre rotacionando a Terra, a Terra rotacionando o Sol, os planetas rotacionando o Sol e por aí vai. Isso é chamado de lei da gravitação de Newton, gravitação inclusive universal. Eu estou fazendo uma descrição do fenômeno. Eu estou explicando como é que esse fenômeno acontece? Não. Eu estou descrevendo ele. Inclusive eu uso toda aquela equação. Força é igual a constante de Newton, né, aquele G,
a massa do objeto maior, a massa de um objeto, massa de outro objeto, dividido pela distância entre os dois objetos ao quadrado. Ou seja, a força é inversamente proporcional ao quadrado das distâncias e proporcional à multiplicação ou a multiplicação da massa dos corpos. Eu não queria usar termos técnicos, mas é só para a gente poder ter uma ideia do que é isso. Tá, e essa força vem da onde? Newton não descreve a origem dessa força, a natureza dessa força. Tanto que se você pegar aquele livro que ele escreveu, o Princípios de Filosofia Natural, eu sempre chamo ele de Principia. Pai latim, então é pior ainda, então eu sempre chamo ele de Principia. Se você for ler lá, Newton não dá a origem, qual que é a natureza dessa força. E aí a gente chega no século XX, ali mais ou menos em 1915, 1916, vem Einstein generalizando a teoria da relatividade especial e tudo mais, por isso que é chamada de teoria da relatividade geral. Então ele faz lá um monte de outras coisas adicionais, mas ele dá qual que é a natureza da gravidade. E lá dentro da explicação que Einstein está fazendo, ou seja, Einstein está explicando a explicação de Newton, é mais ou menos esse conceito que está aí, a explicação da explicação, Einstein vai dizer o seguinte, olha, em outras palavras, a curvatura do espaço-tempo é o que é o análogo ou é o efeito gravitacional que a gente vê lá em Newton. Tá? Traduzindo em português para não usar muitos termos técnicos e tudo mais, isso aqui está acontecendo, a caneta está caindo, porque tem uma curvatura do espaço-tempo provocado pelo chão todo, no caso do planeta Terra, que está curvando esse espaço-tempo do jeito que está aqui. Então essa curvatura, que ninguém enxerga nem nada, é uma abstração matemática, é o fenômeno de gravidade. Ou seja, a gravidade, então, tem a sua natureza na geometria do espaço-tempo. Em outras palavras, seria mais ou menos isso. Tá? Então é isso, e aí por isso se chama teoria, não porque, eu tenho essa teoria. Não, teoria aqui no caso científico é muito mais do que o senso comum ou do que eu acho. Tá? Teoria aqui vamos dizer assim, é o conjunto mais forte de conhecimento que nós temos, inclusive baseado em evidências. Tá? No caso, então, a explicação da explicação seria mais ou menos essa ideia da relatividade geral em relação à gravitação de Newton. Eu já vou um pouquinho mais longe. Não é curvatura, é torção. Mas isso aí eu vou mencionar lá na frente já. Como assim curvatura ou torção? Depois, acho que eu já falei isso aqui outras vezes, mas eu vou explicar isso aqui um pouquinho mais lá na frente, quando a gente for falar de um outro objeto ou de uma outra, vamos dizer assim, de uma outra... de um outro tipo de explicação. Só me diga, quem estiver assistindo pelo Instagram, o áudio tá bom? Tá dando para ouvir legal? Bom, vamos lá. E o terceiro ponto, então, que o McGrath coloca é explicações autoevidenciadoras. E é o detalhe que a gente coloca como inferência a melhor explicação. E aí eu coloquei com redshift, porque isso significa... beleza, obrigado, Amanda. Porque isso significa o seguinte, olha, a gente tem um conjunto de observações, de fenômenos e tudo mais, e a gente tem várias explicações para esse fenômeno. A melhor explicação... Sérgio, tu tá aí também, cara, obrigado, viu? Valeu. Então, a melhor explicação não é uma palavra muito boa, mas vamos dizer assim, entre aspas, a melhor explicação dentro de várias explicações daquele tipo de fenômeno, é justamente essa inferência, a melhor explicação. Traduzindo para o português é o seguinte, olha, num fenômeno que eu estou observando, eu aponto meu telescópio, igual o Ed Hubble fez na década de 1920, apontou o telescópio e começou a ver um monte de galáxias. E aí nesse monte de galáxias, toda galáxia, aliás, todo objeto emite luz. Tá? Ele emite luz em diversas frequências de onda. Tá? E aí ele tem para cada galáxia, a gente conhece isso perfeitamente, cada galáxia vai ter um espectro. O que é o espectro? É aquelas várias... se você colocar aí espectro eletromagnético no Google, você vai ver aí um negocinho bem coloridinho, parecendo um arco-íris. Aquilo é o espectro. E cada objeto, cada galáxia, estrela e tudo mais, tem um espectro bem definido, porque vai ter umas rajadinhas pretas numa determinada posição exata.
Isso é como se fosse a identidade daquela galáxia, daquela estrela, daquele objeto. Então cada uma tem o seu espectro próprio, ou seja, é aquele coloridinho, o arco-íris, com uma posição exata dessas rajadinhas pretas. É único para cada objeto. É único no universo. É único. Completamente único. E nos elementos químicos também é único. Cada elemento químico só tem um único espectro eletromagnético. Tá? E aí, quando você observa esse espectro, que ele está meio deslocado para o vermelho, aí tem o nome de redshift. O que significa redshift? Se a gente usar aquelas negócios que a gente aprende lá no segundo grau, de efeito Doppler, um monte de outras coisas que tem lá, porque o efeito Doppler a gente aprendeu lá na escola, é para o som, mas dá para fazer a mesma coisa para a luz, ou seja, para espectro. E aí Hubble, quando fez isso, vê que o espectro é deslocado para o vermelho, então você tem um redshift. Ou seja, quando a gente aplica aquelas equações todas lá do efeito Doppler e tudo mais, a gente descobre que a galáxia está se afastando da gente. Ou seja, aí vem explicações autoevidenciadoras. A galáxia está afastando porque o espectro está deslocado para o vermelho. Ou o espectro está deslocado para o vermelho porque a galáxia está se afastando. Ou seja, isso parece que é um negócio meio redundante. É mais ou menos isso mesmo. Tá? Então você tem uma explicação meio que assim, circular. Tá? Então eu estou vendo uma galáxia que está se afastando porque tem um redshift. E eu estou vendo o redshift porque a galáxia está se afastando. Tá? E você também tem o blue shift, tá? Só apenas completando a informação, você tem o blue shift, você tem o espectro deslocado para o azul. Ou seja, isso significa que a galáxia está se aproximando da gente. Tá? Bom, então, passando um pouquinho mais, a gente tem modelos de explicação, eu não vou adentrar nesses pontos, tem muito bem detalhado nesse livro aqui, tá? Lá no capítulo que a gente está trabalhando agora, que é o capítulo 5, tá? É justamente ele. Então tem a modelo de explicação causal do Humphrey, modelo de explicação relato da natureza, da explicação mais atraente do Lytton, que é a inferência a melhor explicação, que é mais ou menos essa que a gente está trabalhando, e a unificação explicativa de Friedman e o Kitchen. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente com alguns exemplos que vai ficar um pouquinho mais detalhado. Bom, dando uma geral então dentro dessa parte modelo, sem fazer a separação, o Macré faz aqui, mas eu não vou trabalhar ela aqui para não ser tão exaustivo. No passado, lá no século XIX para trás, a gente tinha que as teologias naturais, lembra? Eita! Opa, voltou, é só uma... aqui o negócio aqui é bem estável, tá? Só deu uma batidinha, mas já voltou. No passado, lá no século XIX para trás, a gente tinha que as teologias naturais, lembra que é plural, porque eu sempre posso trabalhar ou ter várias teologias naturais, tá? Elas eram do tipo explicação causal, ou seja, dá explicação, ou aliás, dá informação sobre a causa, tá? Lembra, por exemplo, lá do design, por exemplo, lá do... Gente, como é que é? Do William Paley, por exemplo, ou daquelas ideias de teologia natural, teologias naturais, que deu origem ao deísmo, um tipo específico de teologia natural e tudo mais. Ou seja, sempre para buscar informação da causa, tá? E aí tem mais um ponto que eu destaquei, que nem toda explicação é causal e nem toda causa é explanatória. Um exemplo para a gente matar isso aqui de uma vez por todas. Teoria do Big Bang. Ou melhor, nascimento do universo. Qual que é a causa disso? Dentro da física a gente chegou lá no instante T igual a zero, o universo nasceu. Nasceu de quê ou de onde? Acabamos aí. Não, dentro da física a gente não consegue ir além. Por quê? A gente, para ir além do... Deixa eu só voltar do YouTube ali que está reconectando. Para a gente ir além do que está ali naquelas equações no T igual a zero, que é no nascimento do universo, a gente vai ter que ver o que tem antes. Sem colocar teorias de multiverso e tudo mais que até o momento não temos nenhuma evidência, a gente cai aí para metafísica, a gente cai aí para qualquer outra coisa fora da física. Tá? Não dá. Então, isso é um exemplo justamente desse segundo ponto. Nem toda explicação é causal e nem toda causa é explanatória. Isso seria um
um clássico exemplo que a gente tem, né, que é o do nascimento do universo. A TNT, eu esqueci de colocar, mas sempre que eu coloco TNT nos slides, é Teologia Natural Trinitária, que é a abordagem que o McGrath está colocando. Tá? A Teologia Natural Trinitária, a TNT, na realidade eu não sei se o McGrath, eu não lembro, eu acho que o McGrath não utiliza esse TNT, mas eu achei tão bonitinho, o TNT bem explosivo, então isso aqui está por minha conta e risco, não sei se ele utiliza isso. Então a TNT propõe uma ontologia unitária e trinitária. É unitária ou trinitária? É unitária. Lembre-se que a teologia natural que nós estamos trabalhando aqui é aquela baseada na teologia cristã. Ela é unitária, ela tem a sua unidade. E ela é trinitária por causa da doutrina da Trindade, que a gente já trabalhou, inclusive, em outros eventos. Trinitária porque dentro da doutrina da Trindade que nós temos na teologia cristã, nós temos um Deus triuno, não três deuses, mas um único Deus na mesma essência, em três pessoas distintas e diferentes, mas ainda é um único Deus. E aí essa ontologia unitária e trinitária, que é um aspecto integral da visão cristã da realidade, é assim que nós observamos o mundo, do mundo natural, ou seja, de uma forma geral, só que como é que é essa visão natural que nós temos? Lá na DCC, que eu também esqueci de colocar aqui. O que é a DCC? Doutrina Cristã da Criação. Lembra que a gente trabalhou isso? Para quem está assistindo no Instagram, não sei se chegou a acompanhar, a gente tem uma série que a gente, eu não estou com ele aqui na mão, mas a gente matou um livro inteiro. Claro que não foi uma leitura comentada, nem todos os detalhes, do livro A Ciência de Deus, uma introdução à teologia científica, também do Alistair McGrath, e a gente trabalhou com muitos conceitos, que inclusive a gente acaba utilizando aqui neste livro, tá? E um desses conceitos é a doutrina cristã da criação. Qual que é a ideia Eita, travou, da DCC, pronto, DC ao quadrado, tá mais fácil, né? A DC ao quadrado, doutrina cristã da criação. É a ideia de que Deus criou todas as coisas, mas ela não diz o como Deus criou todas as coisas. Ele deixa essa parte de como Deus criou todas as coisas para a ciência, mas vai dar o motivo, vai dar o porquê e vai dar toda a parte de, vamos dizer, toda a parte de sentido, de essência dessa realidade, e aí é uma realidade tanto física quanto gente, eu perdi o outro nome aqui, além da física, vamos colocar assim, eu acabei perdendo nossa, perdi o nome aqui. Mas toda a parte física e a parte não física, que inclusive a Bíblia menciona sobre isso lá em Colossenses, capítulo 1, no versículo 9, se não me engano, tudo isso foi criado por Deus. E ele tem um objetivo claro com relação a isso. Tá? Isso é o cerne, é o centro da doutrina cristã da criação. Tá? Ou seja, a TNT propõe uma ontologia unitária e trinitária do mundo natural baseada na doutrina cristã da criação. Deus criou todas as coisas, inclusive o mundo físico, material, as coisas que a gente vê, as coisas que a gente não vê, e o mundo espiritual e toda a parte transcendente. Era essa palavra que eu queria lembrar. Então toda a parte física e toda a parte transcendente, criada tudo por Deus. Esse é o cerne da doutrina cristã da criação. E aí tem uma citação na página 72 desse livro que eu queria deixar aqui, porque não deu para resumir melhor do que já está aqui. O McGrath, ele resumiu isso de uma forma muito perfeita. Somando a tudo isso, todas essas coisas que a gente viu, metafísica, exatamente, Amanda. Mas a palavra que eu estava querendo lembrar, dentro da metafísica, era o transcendente. Exatamente isso. Somado a isso, a visão ontológica da realidade, articulada, não articulada, é articulada com C. A visão ontológica da realidade, articulada por uma fé trinitária, é idealmente adequada a outra abordagem para explicação, o que é comumente designado unificação. Ou seja, estou fazendo uma unificação de tudo isso, dessa visão ontológica da realidade, a parte metafísica e a parte transcendente. Essa designa a maneira, essa visão ontológica, na qual o avanço teórico, um parênteses, teórico, tanto científico quanto teológico. Inclusive o McGrath utiliza essa expressão, ainda bem que eu não estava tão errado desse jeito, onde ele utiliza, não ele, mas foi o Ian Hansen, que mais para frente vai estar, que é a parte de teorização teológica. Lembra que a gente falou de teorias teológicas, que é as nossas doutrinas cristãs?
Exatamente isso. Nessa parte de avanço teórico, tá a parte da teologia e a parte da ciência. Esta designa a maneira na qual o avanço teórico se realiza ao agrupar um grupo de teorias teológicas e científicas aparentemente discrepantes, faltou um C aí, e desconectadas, cada qual podendo ser acomodada e explicada em termos, seja de uma teoria mais avançada, seja em razão de um relacionamento até aqui indetectado entre as teorias existentes. E aí sempre, ele não menciona isso, mas sempre que você vê essa palavra teoria, tem em mente a parte científica, a teoria científica, e a parte de teoria teológica, ou as doutrinas. E, bom, mas espera, tem avanço nisso que a gente faz na doutrina? Tem. Mais para frente eu vou mencionar um outro detalhe com relação a isso, vai ficar um pouquinho mais claro. Bom, então, concepção da explicação da TNT, da Teologia Natural da Trindade, articula a diferença entre conhecimento e entendimento, porque lembra-se que a teologia natural, ela vai fazer aquela... Voltando naquela analogia novamente, eu tenho a realidade, eu tenho o óculos e eu tenho os olhos. O que são os olhos? E tem a mente. A mente é o observador, é eu. Então a mente está observando as coisas, observando pelos olhos, porque os olhos é que vão fazer a tradução dos fótons e tudo mais em uma corrente elétrica aqui dentro de mim, para chegar dentro da cabeça. Opa, agora eu estou vendo uma porta. É isso que faz. Então, quem faz a tradução são os meus olhos. É a teologia cristã. Então, a teologia cristã são os meus olhos. O óculos, porque aqui eu não estou enxergando nada, está tudo embaçado. Agora eu estou vendo mais claro. Os óculos é a teologia natural, que está observando a teologia natural trinitária, essa que a gente está trabalhando. E a realidade de tudo isso que eu estou observando. Então, sem os óculos, eu enxergo, embaçado. Tradução que eu estou vendo aqui, talvez seja... Aquilo ali é uma porta ou um retângulo? Às vezes fica meio embaçado, mas eu vou criar mesmo assim as teorias teológicas e científicas dentro aqui da minha cabeça, que é o próprio eu. Na hora que eu coloco o óculos, a coisa fica clara, a coisa fica bem mais nítida para mim. Tá? Então, a teologia natural, ela articula a diferença entre conhecimento e entendimento, aquele negócio que a gente já explicou, que aí eu tenho que ter toda a parte científica e teológica junto, visão ampla da realidade como um todo, mesmo com fenômenos aparentemente desconectados. Uma supernova do tipo 1A explodiu aqui na nossa galáxia, eu vi, muito lindo e tudo mais. O que isso tem a ver com a minha vida? A gente volta lá atrás, lá na origem da vida, na origem do nosso planeta e tudo mais, e a gente observa que para a formação do nosso planeta, do sistema solar, isso eu mencionei na semana passada, na quinta-feira, tá? Depois vocês deem uma olhada lá no vídeo, porque eu detalhei isso. Para ter a formação do sistema solar e tudo mais, eu preciso ter os 92 elementos químicos da tabela periódica, que são todos elementos químicos naturais. E isso só é formado, os 92 elementos químicos só são formados em supernovas ou em explosões de estrelas. Porque uma estrela normal, por exemplo, igual ao Sol, qualquer outra estrela do universo, uma estrela purinha, ela só forma elementos químicos até o ferro. Mais do que isso, ela precisa de outros processos físicos que só acontecem, ou seja, para me formar urânio, plutônio, rádio e outros elementos químicos mais pesados do que o ferro. Você pega a tabela periódica e dá uma olhada lá quais são todos os outros elementos, tungstênio, por aí vai. Eles só são formados em explosões de supernova ou, como a gente já observou agora, fusão de estrelas de nêutron. Ou seja, só na hora da pancada, da explosão, da coisa mais violenta que nós temos no universo. Então, uma supernova, ela dá os componentes para a nossa vida. Carl Sagan falava isso, que nós somos poeira das estrelas, e é isso mesmo. Então, tá vendo que eu acabei conectando um evento que não tem nada a ver com a explosão de uma estrela com a questão de nós termos vida aqui na Terra. Então são coisas completamente diferentes. Parece que mas dá para conectar os dois. Então é mais ou menos essa ideia com esse exemplo aqui que eu dei na parte científica. Dá para a gente fazer, dá para a gente ligar o universo inteiro, mas não é a nossa ideia agora. Tá? Algo pode ser conhecido sem ser entendido. Isso aqui eu já tinha explicado anteriormente. Então eu posso conhecer algo e não entender esse algo. Tá? Foi o exemplo que eu tinha dado antes. Unificação científica dentro desses modelos de explicação. Uma unificação bem sucedida pode revelar conexões ou relacionamentos entre fenômenos antes aparentemente desconectados. E aqui eu dou uma lista
Aliás, o Magreth dá essa lista aqui de coisas que parece que são desconectadas, mas ao longo do tempo elas foram sendo conectadas. Por exemplo, álgebra e geometria em Descartes. Alguém lembra disso? Como assim, álgebra e geometria? De onde é que eu vi isso? Bom, eu cheguei a ver isso no terceiro ano do ensino médio, quando a gente aprende geometria analítica. Lembra que você faz o gráfico, lá é um gráfico, e aí você coloca a posição, você coloca x, y e tudo mais, aí você monta a equação da reta, aquela coisa toda. Então, é isso aqui, é uma unificação. Leis de Newton é a unificação dos céus e da terra, que a gente pode mencionar assim. Ou seja, Newton ele unificou os fenômenos que acontecem no céu e aqui na terra, como, por exemplo, a força gravitacional. Que é a que cai a caneta, que eu acabei perdendo minha caneta aqui, mas a caneta cair é a mesma força que está segurando a Lua na Terra. Eletromagnetismo de Maxwell, eletromagnetismo, eletricidade e magnetismo. São dois fenômenos que aparentemente eram completamente separados. Faraday estava observando uma coisa, na hora que eu estou com o fio aqui ligado, eu passei uma bússola aqui, a bússola começa a se mexer, e Oersted viu outra coisa. A hora que eu mexo aqui no negócio aqui, aparece corrente elétrica. Aí Maxwell, que também era um cristão, alguns anos depois, juntou todas as equações, mais as equações de Ampère, mais as outras coisas, e juntou tudo isso que nós conhecemos hoje e que é fundamental para qualquer coisa que você parar para pensar, seja da internet, que é o nosso oxigênio de hoje em dia, a qualquer outra coisa, vem do eletromagnetismo. Dois fenômenos completamente desconectados e agora eles são conectados. Teoria da evolução com Darwin e Mendel. Lembra que a teoria da evolução de Darwin ela é incompleta. É incompleta no seguinte sentido, ela não dá explicação geral de todas as coisas. Precisou para vir a teoria de Mendel para falar sobre a questão dos genes e tudo mais. E aí, hoje em dia, nós temos uma teoria da evolução muito mais completa. Epigenética, microevolução, macroevolução, genética, aquela parte que a gente acabou descobrindo na década de 50, do DNA e por aí vai. Tá? Então hoje a gente tem uma teoria da evolução muito mais completa. Gravitação e mecânica quântica em andamento. Não conseguimos unificar isso. Aliás, em parte, né? Porque teoricamente a gente já conseguiu fazer. Agora falta vamos dizer assim, alguns ajustes experimentais e observacionais. Por exemplo, o modelo que eu trabalho, que é igual eu tinha mencionado anteriormente, que é o teleparalelismo equivalente à relatividade geral, eu vou mencionar um pouquinho mais para frente nele como um exemplo, que teoria é essa? É TERG, mais fácil. É uma teoria que é análoga à relatividade geral, dá os mesmos resultados que a relatividade geral, só que vai além do que a relatividade geral faz. Então a relatividade geral não consegue fazer isso que está escrito aqui, juntar a gravitação com mecânica quântica. Um parênteses, tem gente que consegue fazer isso, tem vários físicos que conseguem fazer isso. Mas é na base da marretada, não funciona muito bem. Hawking fazia isso, tem muitas críticas, eu já fiz muitas críticas ao trabalho do Hawking, ao trabalho de outros cosmólogos também, claro, dentro da física. Tá? As críticas no sentido dentro de modelos... de modelos cosmológicos, tá? Porque não funciona e tudo mais, não funciona com isso do universo e por aí vai. E o modelo que eu trabalho, que é o teleparalelismo equivalente à relatividade geral, pode ser exatamente essa unificação entre a gravitação e a mecânica quântica, e eu ainda fiz um pouquinho mais além. Não é que eu fiz essa unificação, quem fez foi meu orientador. Eu peguei isso e apliquei para o início do universo, aonde não dá para aplicar a relatividade geral. Apliquei lá e a coisa está funcionando, né? Ainda está funcionando, vamos ver até mais para frente. Então esse é um outro exemplo, eu coloquei em andamento porque nós não temos ainda, vamos dizer, a coisa pronta. Eu espero que a minha teoria esteja correta. Né? Claro, eu trabalhei com ela, né? Então a gente espera isso. Bom, então teologia natural trinitária, eu fiz alguns deslocamentos. Essa parte aqui, se você for ler no livro, está deslocado um pouquinho e tudo mais, mas eu fiz um pequeno reajuste aqui dentro dos slides, apenas para fechar a ideia um pouquinho melhor. Então a teologia natural trinitária, ela é uma abordagem que engloba um fenômeno ou vários fenômenos, em conjunto com outros fenômenos, a um quadro que se encaixa em um todo unificado, ou seja, você tem um fenômeno ou mais outros fenômenos que se junta a um fenômeno ou mais outros fenômenos num quadro mais completo, numa forma mais geral, numa forma unificada. É análogo à ideia cristã, entender o mundo de uma forma completa, ver a realidade com seus múltiplos aparentemente desconectados. Tá? Então a gente tem uma ideia, por exemplo, dentro da teologia cristã,
dentro do cristianismo, a gente tem diversas teorias teológicas, né? Você pega, por exemplo, na soteriologia, na doutrina da salvação, nós temos arminianismo, temos molinismo, temos o calvinismo, hipercalvinismo, e por aí vai. A gente tem diversas, você pega, por exemplo, escatologia. Dentro da escatologia a gente tem diversas linhas ou escolas escatológicas, pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo e por aí vai. Tá? Então a gente tem bastante diversidade e multiplicidade dentro do cristianismo, ou dentro da teologia cristã. E a teologia natural trinitária, ela é algo amplo. Lembra que lá na teologia científica, como a gente já trabalhou, a gente não trabalha com uma teoria, seja científica ou teológica específica, mas sim com um globo geral, tá? Com o todo geral. A gente não trabalha com a teoria da relatividade geral, porque aí vem a teoria que eu trabalho, que é o teleparelismo, derruba, entre aspas, a relatividade geral, e aí, acabou a teologia natural, foi tudo para baixo. Não, por isso que a gente não trabalha com uma teoria específica. E sim a gente trabalha com uma coisa um pouco mais global. A gente não trabalha com arminianismo, porque vem o calvinismo, derruba o arminianismo, pronto, acabou a teologia natural. É uma forma bem mais ampla. Tá? Então, e uma outra, passando nos slides um pouquinho mais à frente, e ela também ela não é, a teologia natural trinitária não é uma forma de tentar provar a existência de Deus por meio de inferências necessárias, o que as outras teologias naturais do passado faziam. Tanto que a crítica que a gente já trabalhou, que é a crítica do Calbart, foi numa teologia natural específica. Aí veio novamente aquela mesma historinha. Veio o Thomas Torrance, deu uma... Opa, não é bem assim, vamos ajustar um pouquinho, vai. Veio o McCleffe e fez o ajuste final. Aliás, é todo esse trabalho que ele está fazendo aqui. Ao contrário, a visão cristã das coisas é mantida e encontrada, consonância com o que é observado, integrando a totalidade da experiência humana e tornando inteligível a compreensão da realidade por meio dos esquemas conceituais. E ela é moldada, a teologia natural trinitária, ela é moldada em termos da inferência à melhor explicação, que é aquilo que a gente já mencionou. Eu tenho várias explicações para o mesmo fenômeno, eu vejo qual que é a inferência, a melhor explicação. Lembra que do exemplo que eu dei, se não me engano, acho que foi na terça-feira passada, da estrela Tebes, a estrela Tebe? Aquela estrela a gente via lá uma diminuição do brilho completamente fora dos padrões normais que a gente conhece de uma estrela. Não tinha nada a ver aquele brilho ali todo ali caindo e tudo mais. E quais foram as explicações que deram? Milhares, inclusive de uma raça alienígena extremamente avançada que estava construindo uma estrela de Dyson ao redor daquela estrela. Colocou também como hipótese, por que não? Claro que ela foi, claro, não é uma palavra muito boa, mas essa hipótese foi descartada. E nós temos hoje uma inferência, a melhor explicação daquilo. Foi alienígenas que estão construindo uma estrutura de Dyson, ou foi, por exemplo, um conjunto de asteroides que se desmanchou e está passando perto da estrela? Com qual dos dois qual dessas duas explicações? Elas são amplamente válidas. As duas são válidas. Mas qual das duas faz mais sentido? Qual das duas tem uma melhor inferência, explicação dentro desse exemplo que eu estou dando? Olha, se eu for usar a estrela de Dyson de uma raça alienígena muito superior e tudo mais, eu vou arrumar muito mais problemas do que se eu for explicar que foi um conjunto de asteroides passando que se desmanchou. Eu vou ficar com essa aqui. Porque ela é mais provável do que uma raça que está construindo uma estrela de Dyson. Não que isso não possa existir, mas se eu der essa explicação, eu vou arrumar muito mais problema do que explicar o fenômeno por si só. Tá? Explicação e encaixe empírico já é um outro ponto que a gente vai colocar. E aí tem uma citação do Ian Hansen. Tá? Ian Hansen, depois vocês podem procurar na internet quem é o Ian Hansen. Inclusive tem um instituto lá em Oxford que vai com o nome dele. Tá? Se eu não estiver misturando os institutos, porque eu tenho essa mania de misturar os institutos, esse instituto dentro de Oxford é aquele instituto que trabalha justamente com essa parte de integração entre ciência e teologia, mas de forma acadêmica, dentro da Universidade de Oxford. Tá? Hansen, ele foi um professor lá dentro de Oxford. E aí eu peguei a citação que o McCleffe coloca dele.
sobre a questão do que é um encaixe empírico. O modelo teológico funciona mais ou menos, e aqui ele está falando no caso específico da teologia, como o encaixe de uma bota ou de um sapato do que com um sim ou não de uma lista de chamada. Em outras palavras, temos uma doutrina particular que, como um sapato preferido escolhido, começa por parecer suprir as nossas exigências empíricas. Porém, no olhar mais atento ao fenômeno, nesse caso do fenômeno teológico, o sapato pode apertar. Quando testado na lama e em chuvas futuras, pode ser comprovado que ele não é completamente permeável, ou pode ser até mesmo confortável. No entanto, ele não deve ser confortável demais. Desse modo, o teste de um sapato é medido pela sua habilidade de condizer com uma ampla gama de fenômenos, pelo seu êxito geral em suprir uma variedade de necessidades. Isso é o que eu, Hans está falando, né, poderia chamar de método de encaixe empírico, que é exibido pela, aí vem a expressão, teorização teológica, ou teoria teológica. Eu fiquei muito feliz na hora que eu vi essa expressão do Hans, não estava completamente errado. Em outras palavras, é o seguinte, esse encaixe empírico, no caso da teologia que ele está utilizando, é o seguinte: quando você vai comprar um sapato, tanto que até as recomendações que você faz vai no final do dia comprar o sapato, principalmente depois que você saiu do serviço, principalmente se você trabalha andando, se movimentando e tudo mais. Porque no final do dia você está mais cansado, os pés e as pernas estão um pouco mais inchadas, e você vai comprar um sapato que vai caber e vai dar um certo conforto para os seus pés naquela situação de maior estresse para os seus pés daquele momento. E aí você vai comprar um sapato que seja do seu gosto, a cor, o solado. Você vai testar ele naquele terreno, dependendo do tipo de sapato que você está comprando, você vai dar até uma corridinha. Você vai ver a questão do ajuste nos seus dedos, porque como seu pé está um pouco mais inchado, será que não está pegando no dedão, não está forçando a lateral do seu pé? E isso é o que você faz no final das contas. Esse aqui me serviu, beleza, você vai e compra aquele sapato. Aquele sapato vai servir para quê? Aquele sapato não é exclusivamente para piso que tem porcelanato. Não, você quer usar um sapato que você consiga pisar no porcelanato, você consiga pisar numa estrada de chão, você consiga pisar, por exemplo, na grama e tudo mais, e dependendo da grama meio molhada, não molha o seu pé. Ou seja, você está usando em vários pontos aonde aquele sapato pode ser utilizado. Mesmo que não de forma constante, mas ele tem que servir para essa gama de coisas. Por exemplo, eu tenho um tênis que ele é muito bom para fazer corrida. Eu vou com ele, consigo fazer corrida em um terreno um pouco mais de chão batido. Se eu pisar numa grama molhada e tudo mais, ele não molha os meus pés, mas ele é uma maravilha para eu poder correr com ele, dependendo da situação eu poder andar e tudo mais. Eita, meu sapato que vai para a igreja está molhado. Mas esse tênis aqui ele é bom, dá para ir porque ele é bem confortável. Essa é a ideia do encaixe empírico. Tá? A teologia natural, então, aí tem um quadrinho que o McCraft faz, eu sintetizei ele em 2 slides. Você tem o trinitarianismo, ou seja, a parte trinitária, pelo T, tipo de teologia natural, que é o N, e o O, que é a observação. Então, como é que seria esse esquema que o McCraft colocou? O trinitarianismo explica a teologia natural, um tipo de teologia natural. A teologia natural explica a observação, que você está vendo daquele fenômeno e tudo mais. E a observação justifica a teologia natural que você está olhando, que você está utilizando, na realidade. E a teologia natural que você está utilizando justifica o trinitarianismo. E aí a teologia natural trinitária vai entrar justamente nesse ponto, porque ela consegue fazer esse caminho agora um pouco mais, de uma forma mais simplificada. O trinitarianismo explica a observação através da teologia natural trinitária, e a observação justifica o trinitarianismo através também da teologia natural. E aí, João, beleza? Entendeu? Então, essa é a forma que a teologia natural trinitária vai fazer. Ela vai fazer essa ponte entre a parte do trinitarianismo, ou seja, da nossa teologia cristã, e a parte da observação, e aqui eu estou colocando de forma geral, observação do mundo de forma geral. Tá? E aí a inferência, a melhor explicação. Bom, explicação, predição e acomodação. Predição como uma forma obrigatória, e aí tem mais um trechinho. A predição não deve ser
seja intrínseca ou invariavelmente, ser preferida a acomodação. Acomodação significa explicação daquele fenômeno, tá? Em outras palavras. Se uma teologia natural trinitária é capaz de fornecer uma acomodação, ou seja, uma explicação para aquela observação que estou fazendo, robusta das observações conhecidas, isso em si pode ser visto como uma justificação suficiente das suas ideias, sem necessidade da predição de novas observações. Essa questão de predição, de fazer predição e tudo mais, a gente trabalha bastante com isso nas teorias científicas. Aí tem uma discussão que o McGrath traz, do John Mill e... agora eu perdi o nome do outro cara porque eu acabei não anotando aqui, mas no livro tem essa discussão, ele traz um pouquinho dessa discussão, tá? Mas a ideia é mais ou menos o seguinte: dentro da física, por exemplo, uma teoria para ser muito robusta e tudo mais, ela tem que fazer explicação daquele fenômeno e fazer predições. É necessário ou não, a gente discute isso lá em filosofia da ciência e tudo mais. Mas no caso que a gente está trabalhando aqui, o McGrath ele utiliza, olha, não é tão necessário assim no caso da teologia natural. Por exemplo, é o caso que eu acabei de falando, o caso da cosmologia quântica pela relatividade geral e pela teleparalelismo equivalente à relatividade geral, que é o que eu mencionei anteriormente. A gente tem a relatividade geral, que não pode ser aplicada no início do universo, e tem o teleparalelismo equivalente à relatividade geral, que ele é completamente equivalente à relatividade geral, mas pode ser aplicado no início do universo. Com qual das duas teorias você vai ficar? A gente usa a inferência maior explicação, vamos dizer assim, né? E vamos usar o teleparalelismo. Apesar de que todo mundo ainda está batendo cabeça ainda com a relatividade geral. É briga dentro dos físicos, eu estou lá dentro brigando também. Então tem caras do porte Hawking para cima, tá? Hawking infelizmente faleceu, mas tem muitos outros caras excelentes também, mas é nível Hawking para cima. Então a gente está nessa briga aí. Mas a gente faz isso. E qual das duas é melhor? No caso da cosmologia, né, que a gente está trabalhando, que vai fazer predições. E eu fiz algumas predições lá para o início do universo. Tomara que encontre e a minha teoria acaba ganhando no meio desse pacote todo. E aí o caso da teoria de Darwin, que eu também já tinha mencionado, sobre a questão de Darwin, porque a teoria de Darwin inicialmente ela só fez uma acomodação, uma explicação das coisas que estavam funcionando. Tem algumas previsões que falharam e tudo mais, mas ela foi mais aceita, vamos dizer assim, pela sua própria acomodação inicial que tinha sido ali, tanto que acabou sendo um rebu algumas décadas futuras. Bom, então era isso que eu tinha preparado para hoje, tá? E aí aqui mencionando dentro da bibliografia dos slides, eu quero deixar isso bastante claro, todas as citações explícitas ou implícitas são desse livro, O Ajuste Fino do Universo, em busca de Deus na ciência e na teologia. Eu tirei tudo daqui, tá? Claro, algumas coisas eu acrescentei e tudo mais. É aquele negócio, o McGrath fala muita coisa, eu tiro algumas coisas que eu menciono, outras coisas que ele menciona eu não falo, algumas coisas que ele não fala eu acrescento, mas o acréscimo minha conta e risco, não é acréscimo do livro em si, e obviamente não é para pegar isso aqui e colocar como uma errata do livro, de forma nenhuma. O que a gente está fazendo aqui é um estudo, não uma leitura comentada e tudo mais, estou apenas estudando alguns pontos que o McGrath levanta, tá? E aí eu deixo a bibliografia completa aí do livro, Editor do Ultimato, que foi feito em associação com a BC2 e com a CAT. Eu só esqueci de colocar o link onde é que você pode adquirir, mas no nosso site lá no cristãosdaciencia.org você pode encontrar, tem um linkzinho chamado loja, e lá você pode adquirir esse livro. Se não me engano, tá até com promoção esses tempos agora, tá? Então é um livro excelente, não deixa de adquirir esse livro, não deixa de ler esse livro, e o resto da nossa série todinha que está lá, inclusive esse livro também que eu recomendei também, Os Territórios da Ciência e da Religião, do Peter Harrison, tá? Não deixa de adquirir esse livro, também está lá na loja lá da BC2, é um livro excelente se você quiser entender essa parte de conflito que não é conflito entre ciência e religião, que o Peter Harrison ele desmancha muito bem. Bom, era isso então, eu sempre vou fazer um pouquinho menos de 1 hora para me ver onde é que vai ficar o ajuste. Esse vídeo que está sendo transmitido pelo YouTube, você que está assistindo pelo YouTube, deve ter dado várias falhas e tudo mais. Eu vou deletar esse vídeo e vou colocar um outro vídeo de hoje para amanhã com os slides, só vai aparecer o áudio, não vai aparecer a minha cara. Eu não sei se dá para colocar minha cara também, eu tenho que ver ainda como é que eu vou fazer o ajuste disso ainda. Tá? É um experimento que eu estou fazendo hoje, mas eu vou colocar de hoje para amanhã, vai aparecer os slides no YouTube,
tá? E aí eu vou subir um novo vídeo para ficar registrado direitinho, aí você pode assistir completo e tudo mais. Para quem não está sabendo ou está vendo isso depois, tanto no link desse vídeo no YouTube, como no Instagram, tem um link lá de uma pasta no Google Drive, onde eu coloquei esses slides, tá? Então, essa pasta eu sempre vou colocar todos os slides que a gente for trabalhar aqui. Claro, aqui esses slides que eu estou colocando aqui é tudo do livro do McGrath, eu só tirei alguns pontos apenas para não ter que usar o papel aqui, eu coloquei nos slides, só isso. Mas na quinta-feira, nós vamos ter reunião novamente agora dia 16, na quinta-feira vamos falar sobre o apocalipse final e a destruição da terra e tudo mais. Calma, do olhar teológico, calma que a terra não vai ser destruída agora, tá? Mas a gente vai ver, e aí eu quero preparar alguns slides, inclusive para complementar. Na semana passada tinha algumas figurinhas, eu quero ver se eu coloco nesses próximos slides. Vou deixar lá dentro da pasta, é o mesmo link, não vai ser nada alterado e tudo mais. Tá, então você pode pegar lá, não coloquei lá ainda, eu estou terminando de preparar, mas eu vou colocar até na quinta-feira durante o dia. Aí você pode baixar, você pode depois dar uma olhada lá direitinho, que é o que a gente vai trabalhar na quinta-feira. Vai ter umas figurinhas, algumas coisinhas um pouquinho mais legais. A de quinta-feira é um pouquinho mais maleável para a gente trabalhar com essas figurinhas, tá? Bom, então era isso. Muito obrigado para vocês que assistiram online, para você que está assistindo depois pelo vídeo e até quinta-feira.